Boa tarde, amigo Disparador. Estamos aqui com o Eduardo Valente, assessor internacional da Ancine, né? Acabamos de sair de uma sessão muito bacana, de um filme importante desse ano, né? E a gente vai fazer um texto dele depois, vocês vão vendo logo na sequência. Mas a gente queria falar um pouquinho sobre o seu trabalho, cara. Você pode se apresentar para os nossos leitores? Tá? Posso, claro. Bom, eu trabalho como assessor internacional da Ancine, que é uma parte dentro da agência de cinema que cuida justamente das relações internacionais do cinema e do audiovisual brasileiro pelo lado mais oficial, institucional. Mas sou formado em cinema pela UF e já fui muitas outras coisas, já dirigi 3 curtas, um longa, já editei 2 revistas de crítica de cinema, já fui curador, selecionador de festivais, inclusive aqui de Tiradentes. E aí estou nessa função aí lá na Ancine há 2 anos agora. É importante lembrar que tanto quanto a mim, quanto os outros disparadores também, os textos do Eduardo Valente valeu muito no passado, quando a gente lia. Você está publicando onde agora? Parou? Como é que Não, eu parei porque enquanto a gente está na Ancine é meio difícil de você conjugar o trabalho oficial, o trabalho, né, pelo governo com coisas como realização, crítica, curadoria, porque na realização, na crítica, na curadoria você algumas vezes está lidando com recursos, né, que tem a ver do governo, e algumas vezes você está fazendo seleções, julgando, analisando e valorando trabalhos, o que não é exatamente a função, né, do ente de Estado. O ente de Estado ele busca uma imparcialidade, um tratamento equânime para todas as propostas, todas as possibilidades. Então, e a gente considera que, eu digo porque foi uma coisa muito conversada e tranquila antes de entrar lá, de que enquanto foi um período de ficar por lá, era um período um pouco sabático, digamos assim, para se concentrar mesmo no trabalho específico do Estado lá. Perfeito, cara. Outra pergunta que a gente tem é a seguinte, né? Olhando a história assim, das chamadas agências nacionais que estão tomando conta aí do cinema. A Ancine é relativamente nova, né? Ela completou 10 anos há 1 ano, mais ou menos. Quer dizer, ou seja, já completou 11, mas é porque 10 anos foi uma marca meio importante ali. Então, ela é bem nova. É um modelo que não tinha existido ainda, né, no cinema brasileiro, com as determinadas atribuições oficiais que ela tem, e trabalha em conjunto, em paralelo com a Secretaria do Audiovisual, do Ministério da Cultura, e aí tem um pouco divisões de tarefas entre as duas. Né? Assim, a gente está sem internet aqui ultimamente, então não tem como checar nossas fontes. Se eu falar besteira, você me corrige. Claro. As agências anteriores, assim, tinham meio que como, não sei se regra, mas acabava sendo meio que coisa do contexto mesmo, chamar artistas para presidir ou para estar envolvido de alguma forma. A Ancine, assim, é normal dela chamar críticos, como é que é? Ou ela continua mantendo a mesma coisa? Eu acho que, na verdade, assim, a representação, né, política, a capacidade de perceber a diferença dos papéis, eu acho que ela independe um pouco da formação e depende muito de uma certa índole. Eu acho que no Brasil a gente já teve exemplos bem diferentes, né? A gente teve, de fato, o Roberto Farias, o Gustavo Dal, à frente de iniciativas importantes como cineastas, mas também teve, por outro lado, o Orlando Senna, mais recentemente, mas também teve em São Paulo há pouco, por exemplo, o professor em alguma medida crítico, mas professor, o Carlos Augusto Calil, o Paulo Emílio Salles Gomes, que é um dos críticos mais importantes da história do cinema brasileiro, tinha uma atuação política muito importante. Então eu acho que há um pouco de espaço, e aí eu acho que depende mais da índole natural das figuras que assumem esse papel, independente tanto de serem realizadores ou críticos ou até pessoas de fora da produção cinematográfica, né? Como já foi, por exemplo, o Celso Amorim, que é um diplomata de carreira, vem de um outro lado e foi um grande presidente da Embrafilme. Então eu acho que tem espaço. Acho que a qualidade requerida é esse senso da política pública que pode estar em pessoas as mais diferentes, eu acho.
Maravilha. A gente tem visto também um progresso muito grande nesses 10 anos, né? Que não tem como falar que não é coincidência, realmente existe uma política forte sendo realizada que está impulsionando o cinema nacional. Eu queria ver como é que você avalia esse progresso, assim, o que mais que falta acontecer, na sua opinião? Tal. Eu acho que a Ancine, ela não pode ser retirada do contexto histórico, né? Onde ela surgiu, aonde o modelo anterior da Embrafilme, junto com uma série de outros órgãos auxiliares, mas principalmente a Embrafilme, um modelo centralizador muito forte e que teve uma relação meio natural pela sua existência, embora não fosse um braço de jeito nenhum disso, mas com o regime militar, com um momento de intervenção maior do governo em todo, né, as circunstâncias sociais, uma intervenção direta, e que deixou então uma determinada marca, uma determinada herança, né, de imaginário até e de política, de prática. E aí um período ali no início dos anos 90 de um vazio muito grande, a Secretaria do Audiovisual sendo criada nessa passagem, começando a dar determinações, mas faltava, eu acho, essa visão que a Ancine veio completar, que nasce inclusive de um processo que vem muito do setor audiovisual, nos congressos brasileiros de cinema, requerer a existência de uma agência ou de um ente com essas características, que acabou se optando pelo modelo da agência regulatória. E eu acho que esses 10 anos, então 12 anos quase agora, vem nesse contexto onde eu acredito, como você disse, que ela foi construindo um processo. Dentro desse processo, eu não tenho a menor dúvida que ainda tem muita coisa a ser feita. Diria, entre aspas, que estamos começando, mas eu acho que de fato muita coisa foi feita, principalmente no entendimento de resposta a esse momento imediatamente anterior. Primeiro de um momento de vazio e depois de um momento em que as leis de incentivo permitiram uma retomada, mas uma retomada sem muita direção. Né? E sem muita direção não quero dizer estética, nem quero dizer nada disso, porque realmente é uma coisa que a Ancine foge na sua prática, não só no seu discurso, né? Foge bastante. Mas essa direção no sentido de perceber o mercado como um todo, perceber a articulação óbvia e necessária entre produção, distribuição e exibição, a necessidade de todos os elos da cadeia estarem saudáveis para que qualquer um deles funcione, a necessidade de reforçar a presença das empresas brasileiras nessas 3 áreas. Mais recentemente, né, a chegada da lei nova da TV a cabo, juntando para a Ancine atribuições muito relacionadas ao mercado da TV, e isso criando essa sinergia, essa percepção mais recente de que, na verdade, é tudo um grande mercado audiovisual, que, portanto, não faria sentido ter uma agência lidando com questões específicas do cinema e estando distante da televisão, das novas mídias. Então eu acho que a gente está nesse lugar agora em que hoje você tem um panorama minimamente organizado, né? E regras claras e regras de alguma segurança, né? A gente vive um momento importante por isso. Agora, eu acho que há distorções, há coisas ainda a serem resolvidas, solucionadas. A gente vive aí uma situação mundial, o Brasil é apenas mais um, a gente vive um momento de muita discrepância entre resultados e presença social e econômica, o que for, de um cinema muito marcadamente comercial e um cinema autoral que vai sendo estrangulado em termos de visibilidade, de possibilidade de atingir determinados resultados. Então, existem aí dinâmicas que ainda vão pedir mais, eu não diria nem só mais atuação, mas mais atenção, mais percepção de que há determinadas distorções que vão ser lentamente, acredito, nunca solucionadas plenamente, porque isso não existe, mas atender às demandas que vão surgindo do mundo real ali, do audiovisual. Acho que a agência tem tido, acima de tudo, essa agilidade um pouco de, claro, no tempo do governo, que nunca é o tempo, né, que a gente desejaria, de rapidez, porque depende de uma série de instâncias, depende de uma série de decisões, depende de uma série de situações, desde orçamentárias até políticas, etc., consensos que têm que ser criados, né? A própria lei da TV a cabo levou 6 anos de discussão em Congresso,
idas, vindas, etc. Então é claro que esse é um pouco tempo, mas eu acho que a agência hoje tem uma capacidade de inteligência, de percepção e de estrategização muito grande, que era o que faltava talvez no cinema brasileiro imediatamente anterior, né? Esse mérito que a gente inclusive já abordou algumas vezes em alguns textos nossos, né? A gente sempre faz a questão de mostrar que de fato reclamar agora não tem porquê, que melhorou muito, né? Então assim, tem muita coisa para melhorar. É importante, eu acho que reclamar pontualmente é muito importante, porque muitas vezes as pessoas dentro do governo, involucradas no seu dia a dia, não estão na prática de fora do mercado ou do que for. É importante receber determinadas chamadas de atenção da realidade do que está lá fora. Mas eu acho que me preocupa às vezes o Brasil tem uma tradição um pouco na sua relação, principalmente com governos, de que interesses menores, pequenamente contrariados, levar a se tentar criar campanhas não para corrigir distorções, mas para derrubar tudo que existe, porque tem que começar tudo de novo, está tudo errado, não existe nada e isso daí não serve para nada. E às vezes, na maior parte das vezes, por interesses muito pequenos, muito pouco republicanos, digamos assim, interesses de setores, de pessoas ou do que for. E esse é o que eu acho que é a grande linha que eu acho que tem que separar. Eu acho que reclamar, pedir melhorias é essencial e nós mesmos fazemos isso o dia inteiro lá dentro. Agora, tem que saber aonde que você não joga, é o velho ditado, né? Não jogar o bebê fora junto com a água do banho. Eu acho que a água do banho está suja, tem que ser trocada, tem que ser limpa, mas tem que tomar cuidado quando você está mexendo ali naquilo para ver o que de fato também resta ali de essencial, de limpo que está ali, e que é delicado, porque tudo que é institucional, tudo que é governamental no Brasil ainda é muito delicado, né? A gente falou que a Ancine tem 12 anos, o CNC da França, por exemplo, foi criado em 1946, né? Então quando você critica uma política pública do CNC na França, é fácil de perceber que você está pedindo alterações, mas você admite ou reconhece a importância do edifício que está ali montado, né? Eu acho que no Brasil as instituições têm vida às vezes muito curta e é muito arriscado de como você vai fazer essa crítica, essa procura, de você não acabar invalidando o edifício. Assim, uma última palavra para a gente encerrar, cara. A distribuição, assim, como é que tá indo o processo desse aí, melhoria, alguma coisa assim? Eu acho que assim, a Ancine reagiu a algumas coisas do mercado de uma maneira muito inteligente, onde, por exemplo, nesse ano de 2012, recentemente agora foi publicado uma análise preliminar do mercado, e foi a primeira vez, justamente desde a Embrafilme, que uma empresa brasileira, de capital brasileiro, de sócios brasileiros, plenamente brasileira, foi a líder principal do mercado, somado todos os seus lançamentos, em relação às majors americanas, por exemplo. Claro que foi uma empresa que lançou um filme de enorme sucesso, inclusive americano, né, que foi a Paris Filmes, que tem os direitos do Amanhecer, todos os episódios da saga lá Amanhecer, mas dentro dessa dinâmica é muito mais interessante que essa empresa seja uma empresa brasileira, mesmo que ela esteja trabalhando também com filmes americanos, porque ela também lançou vários filmes brasileiros de sucesso que complementaram esse resultado do Amanhecer e deram para ela essa liderança. E eu acho que isso é muito significativo, porque a Ancine há 6, 7 anos, quando começou o processo, por exemplo, do prêmio adicional de renda, da criação de uma série de mecanismos no fundo setorial, ela buscava bastante fortalecer as empresas distribuidoras brasileiras. Eu acho que isso aconteceu de fato. A gente tem hoje, por exemplo, também um aumento do mercado de salas no Brasil, que é decisivo para qualquer melhoria da situação do produto nacional dentro do Brasil, é ter um parque de salas grande. A gente tinha, desde os anos 80, um processo de diminuição do nosso parque de salas de cinema, principalmente nas pequenas cidades e nas periferias, mas mesmo uma série de capitais e cidades grandes, um parque muito menor do que a demanda possível da população. E esse número tem crescido nos últimos 4, 5 anos constantemente e chegando mais perto de números que nos parecem razoáveis para o tamanho do Brasil, para o tamanho da população brasileira, o que claro que tem a ver com outro processo muito maior de distribuição de renda, de aumento de possibilidade de consumo de determinadas classes no Brasil, mas tudo vem misturado, né? Mas tem vindo com políticas públicas específicas. Então eu acho que existe uma ação em determinadas áreas que tem funcionado, que é muito interessante, mas é como eu falei antes, existe ainda, claro, outras distorções que requerem um pouco mais de atenção, principalmente
principalmente com os braços menos economicamente poderosos dessa cadeia, né? Sejam as empresas distribuidoras menores, sejam os circuitos exibidores menores, sejam os produtores e os filmes de menor fôlego direto para o mercado. Porque a gente sabe que cinema é arte, é indústria. Eu acho que atacar o sucesso econômico os bons resultados e o negócio em si é uma burrice, me parece, não tem porquê, mas também só comemorar isso e não perceber que são atributos importantes de uma política pública, mas também de uma concepção de cinema que é a indústria, mas é a cultura, a ideia da diversidade, a ideia dos olhares distintos, da possibilidade do acesso ao menor, né, e da manutenção da minoria em funcionamento, que hoje no mundo é um risco real. Não, como eu já falei, não só no Brasil, né, das cadeias de cinema pequenas, assim como as livrarias, assim como os armazéns, etc. Um processo de ajuntamento de poder financeiro na mão de grupos específicos muito grande, mas isso na área cultural é mais grave, porque mata não apenas negócios, né, e empresas, mas também formas de expressão. Então eu acho que a gente tem hoje uma situação muito melhor do que nos últimos 25 anos, com certeza, mas que a gente está tomando cuidado e atento a essas questões. Acho que, por outro lado, a gente acabou de ter um fenômeno muito interessante, que foi o filme O Som ao Redor, que está em cartaz ainda, que sinaliza uma possibilidade ali de caminho do meio, digamos assim, entre a produção comercial mais voltada para lá e uma produção autoral que tenha reflexão no mercado, reflexão nas pessoas. Eu acho que foi o primeiro filme que saiu com essa cara num ambiente completamente diferente, inclusive midiático, com a força muito grande das redes sociais, onde o filme criou uma maneira de ser seguido e das pessoas quererem encontrá-lo, que é muito grande, que dá uma repercussão para ele quase independente ou para além da grande mídia impressa ou televisiva ou o que for. Então eu acho que são desafios, mas por outro lado há caminhos, há esperanças e há, acima de tudo, a noção de que há coisas a serem feitas. Perfeito, cara. Beleza? Bom, agradecemos demais a presença do Alto Valente e a gente se vê depois. Até mais. Falou. Obrigado.